Sabe, nas últimas semanas, nos últimos 10 dias, eu tenho pensado muito sobre a eternidade. E tenho pensado muito sobre a fragilidade da nossa vida. E eu creio que a partir dessa notícia que você recebeu nessa manhã, você também está pensando nisso. E tenho pensado não só pelo que aconteceu com o Vifran, ou pelo que tem acontecido com muitos irmãos nossos, e com amados dos nossos amados. Mas algumas semanas atrás eu estava compartilhando a palavra de Deus com vocês. No outro final de semana eu estava celebrando junto com vocês e sendo ministrado aqui também. Isso num domingo. Na segunda eu estava entrando no hospital com a minha filha, de 6 anos. E aí se foram 10 dias. E nesse tempo de hospital, em que eu não sabia se nós íamos voltar com a família completa ou não, eu pegava na mão dela. Foi o primeiro legendário da nossa igreja a vivenciar um encontro pleno com Jesus. O primeiro legendário que pôde desfrutar da plenitude desse encontro. Mas enquanto eu não posso vivenciar essa eternidade, talvez o questionamento do nosso coração é, então, como viver nessa terra? Como que eu vou viver nesse lado da eternidade, enquanto meu coração anseia estar pleno e não está aqui desse lado? E eu creio que uma maneira de viver nessa terra, desse lado da eternidade, é olhar para a vida de outros discípulos que também viveram nessa terra, também passaram pelas mesmas limitações, pelas mesmas lágrimas, pelos mesmos sofrimentos, mas não apenas viveram nessa terra, mas marcaram essa terra com a sua vida. E eu nessa manhã eu quero ler apenas um versículo com vocês. Porque esse versículo, ele trouxe à tona, no meu coração, uma palavra que estava há muito tempo lá naquele forno do coração. Crescendo, tomando forma, esperando um tempo certo para ser compartilhado. Eu queria te convidar a abrir a tua Bíblia em Apocalipse capítulo 1, versículo 9. E eu quero ler essa palavra com você, e nós vamos meditar nessa palavra hoje. Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Você pode acessar a sua Bíblia, você pode abrir a sua Bíblia, ou você pode acompanhar conosco. O texto diz assim: Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Feche teus olhos, eu queria orar contigo. Deus Santo, Deus, nós declaramos que o Senhor é bom, mesmo em meio às nossas perdas.
Nós declaramos, Deus, que nada pode nos separar do Teu amor. Nem tribulação, nem angústia, nem perda, nada, Pai. Pois nós confiamos no Senhor e nós sabemos que o Senhor é mais sábio do que nós. E nós sabemos que o Senhor está vendo algo que nós não estamos vendo. E nós pedimos agora que mais uma vez, pela misericórdia do Senhor, a Tua palavra cumpra o propósito dela nas nossas vidas e enche o nosso coração de direção, de confiança, de certeza, Pai, para enfrentarmos esse momento como família e como igreja. Nós pedimos que mais uma vez a Tua palavra ela chegue forte aos nossos corações e ela nos dê ânimo e consolo nesse tempo, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, Cristo ele derramou o seu sangue na cruz, para que a sua igreja, ela seja uma família de muitos irmãos, mas muitos irmãos que são presentes, muitos irmãos que são unidos, e muitos irmãos que são companheiros. E sabe, eu acho interessante, que quando Paulo está falando sobre a união, ele diz para nós que nós somos a família de Deus nessa terra, onde não tem mais judeu nem gentil. E João nesse texto, ele utiliza duas palavras para se apresentar. João, ele poderia apenas ter dito eu, João, irmão de vocês. Mas ele fala mais. Ele se apresenta unindo duas palavras e dizendo eu, João, irmão e companheiro de vocês. Por que será que ele faz essa distinção? Por que será que João, aqui nesse texto, ele se apresenta dessa forma? Eu creio que aqui João, movido pelo Espírito, ele está escolhendo cada uma das palavras cuidadosamente, para nos ensinar como viver nessa terra, e desse lado da eternidade. E quando eu olho para esse texto, eu vejo pelo menos 3 maneiras de vivermos desse lado da eternidade. 2 maneiras, elas estão presentes no texto, e uma maneira está ausente. E eu quero começar por essa maneira de viver que ela está ausente no texto, mas implícita nele. A verdade é que nós podemos viver sem sermos filhos de Deus. E nós podemos viver sem uma família espiritual. E aqui João ele diz, eu, João, irmão de vocês. João ele se apresenta com uma identificação de irmão. E se você for no dicionário, a definição de irmão é aquele que em relação ao outrem é filho do mesmo pai ou da mesma mãe. Mas você pode talvez escolher viver sem esse grau de relacionamento. E é por isso que lá em João capítulo 1, versículos 10 a 13, João escreve, aquele que é a palavra, estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam e creram em seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, aos quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Todos nós aqui, seres humanos, fomos criados à imagem de Deus, mas podemos viver apenas como criaturas de Deus nesse mundo, escolhendo não receber Jesus como Senhor da nossa vida. Essa é uma maneira de viver. Nós podemos escolher não querer Deus, podemos escolher não permitir que a palavra dele nos influencie, podemos permitir que o poder dele não chegue até nós. Podemos escolher viver longe da ação do Espírito de Deus, ou fechar o nosso coração para que ela não nos influencie. Podemos fechar o nosso coração e endurecer
ele de tal maneira para não permitir que a palavra de Deus fale com a gente. Será que você tem vivido desse jeito? Porque se a gente escolher viver desse jeito, nós seremos classificados como a própria palavra diz, como aqueles que não o receberam. Não o receberam. Seremos classificados como aqueles que tiveram uma oportunidade de conhecer o grande rei, mas não o fizeram, ou não o quiseram. E como é que é viver sem Deus desse lado da eternidade? Paulo, ele diz em Efésios capítulo 2, versículo 12, naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Será que essa tem sido a maneira que você escolheu viver desse lado da eternidade? Será que você tem escolhido viver sem um Deus nesse mundo, sem a esperança, sem a promessa, ou sem a esperança de que Deus está cuidando de você, ou de que Deus preparou algo para você? Mas nós podemos viver de outra maneira. E talvez seja a maneira que muitos de nós temos vivido aqui. Nós podemos viver como irmãos. Podemos viver como irmãos, e a palavra irmãos aqui, ela apresenta uma identificação de parentesco, uma identificação de pertencimento à família. O irmão é aquele que faz parte da mesma família por uma ligação de sangue. André, o que isso significa para nós como igreja? Para nós como igreja de Jesus, a palavra irmão significa que nós somos do mesmo povo, que nós pertencemos ao mesmo Pai espiritual, que nós fomos unidos por Cristo e pelo sangue dele derramado na cruz, que nos limpa de todo o pecado e que nos dá acesso de novo ao coração do Pai. Porque aquele véu que antes estava fechado e lacrado para nós, dizendo que era proibida a nossa entrada no Santo dos Santos, ele foi rasgado quando o sangue de Jesus foi derramado na cruz. E em Cristo nós temos acesso. A identificação de irmão, ela naturalmente é para ser mais próxima do que qualquer outro relacionamento de amizade. Porém, naturalmente, e você sabe disso, existem irmãos que são unidos e próximos, mas existem irmãos que são extremamente afastados, distantes, que apesar de terem um elo de sangue, não se tratam como irmãos. E isso acontece tanto no campo natural, quanto também acontece no campo espiritual. Por isso que nós podemos estar aqui como igreja, dizendo que somos do mesmo povo, que fazemos parte da mesma aliança, que somos unidos em Cristo, mas mesmo assim podemos viver totalmente distantes uns dos outros. E essa tem sido a ruína da igreja em muitos momentos. Porque nós dizemos que somos irmãos, mas de fato não estamos vivendo como tal. Paulo, em Efésios capítulo 2, 19, ele diz que nós somos a família de Deus, onde nem judeu e gentil existem, e o gentil é aquele que não é judeu. Mas ele está dizendo que agora nós somos a família de Deus na terra, unidos pelo sangue de Cristo, que nos proporciona uma nova maneira de viver, e viver como irmãos. Irmãos. E a pergunta que eu tenho para você, e algumas perguntas que eu tenho para você, será que você tem vivido e desfrutado de um relacionamento de irmão na família de Deus? Será que você tem sido talvez um irmão ausente? Será que você tem sido aquele irmão que é distante, que tem vivido para si mesmo, que tem se preocupado com as suas próprias dores, e que talvez essa seja uma razão de que porque você está sempre doente, e as tuas enfermidades emocionais e espirituais nunca passam, porque você é um irmão distante. Você tem vivido para si mesmo. Quem é que faz parte da sua vida? Quem é que conhece as tuas dores? Quem é que pode estar presente quando você está sofrendo?
de quem você faz parte, da vida de quem que você faz parte. Sabe, eu aprendi isso muito cedo na minha vida. Muito cedo. Eu aprendi olhando para o meu irmão mais velho. Eu quero pedir licença para o pessoal do Amontoado que já ouviu talvez essa história. Gurias, me perdoem, vocês vão ouvir de novo. Mas eu aprendi isso muito cedo olhando para a vida do meu irmão mais velho. Meu irmão mais velho, ele tinha 2 amigos, Márcio e Luciano, lá em Rio Grande. Com o Márcio e o Luciano, meu irmão, ele assistia filmes juntos, ele via gibis juntos, eles trocavam figuras de heróis, eles passavam tempo juntos. E quando meu irmão ele chegou na adolescência, ele passava muito tempo na casa do Márcio e do Luciano. Ele investia muito tempo conversando com eles. Ao ponto de que eu lembro que muitas vezes nós tínhamos um programa como família. E todos nós entendíamos que nós precisávamos estar juntos em um lugar, e o meu irmão estava aonde? Com o Márcio e com o Luciano. Ao ponto de muitas vezes, o meu irmão não está nas programações da família, nos passeios em família, porque o meu irmão decidia ficar com o Márcio e o Luciano. Mas o meu irmão, ele pertencia à minha família. Ele tinha um elo de sangue conosco. Ele era dos nossos. Mas ele escolheu viver distante. Sabe, passou tempo. Meu irmão ficou doente. Teve leucemia. Fez quimioterapia. Veio várias vezes para Porto Alegre. Por causa da quimioterapia, ele perdeu o cabelo, ficou surdo. A gente se comunicava com ele escrevendo num caderno. Depois ele aprendeu, desenvolveu a habilidade de ler lábios. Mas eu lembro de um dia que eu estava na cama com ele, na cama dos meus pais, no local que tinha janela para a rua. E eu estava no pé da cama e ele estava deitado. Ele estava olhando para a janela com um olhar distante. E daqui a pouco o rosto dele brilhou. Ele sorriu. E aquilo deu um ânimo para ele e ele se levantou até a janela. E eu corri para a janela com ele para ver o que ele estava vendo. E ele estava vendo, sabe quem? O Márcio e o Luciano. E ele puxou o ar que ele tinha ainda para cumprimentar os seus amigos. E naquele dia eu vi aqueles 2 amigos passarem na frente da nossa casa. Talvez uma distância menor do que essa. E eu vi aqueles amigos desviarem o olhar e passarem sem dar um oi para o meu irmão. Por que eles fizeram isso? Eu creio que nós podemos gastar muito tempo da nossa vida com aqueles que são apenas amigos de festa. Talvez muitos de nós aqui estamos investindo muito tempo em amizades que são apenas amizades de festa. Porque na hora da dor, na hora da crise, na hora que o sofrimento bater na tua casa, quem estava presente lá na história do meu irmão com ele era quem? Nós. Sua família. Aqueles que o amavam. Com quem você tem dividido o seu tempo, com quem você tem compartilhado os seus recursos, para quem você tem entregado o seu coração. A verdade é que nós podemos viver como irmãos distantes, mesmo tendo um elo de sangue. E como igreja nós podemos estar vivendo como irmãos distantes uns dos outros, mesmo tendo um elo de sangue eterno em Cristo. Um sangue que foi derramado para nos unir, para nos manter unidos. Mas nós podemos viver longe uns dos outros. Mas quem sabe nós podemos viver como João viveu. E o texto diz que ele viveu como um irmão e companheiro.
O texto diz assim: eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus. João aqui, ele se identifica não apenas como um irmão qualquer, mas ele se identifica como um irmão presente, um irmão daquele que sabe o que está acontecendo na vida do seu irmão. João se identifica como um irmão companheiro, mas companheiro em quê? O texto diz, João se identifica como um irmão companheiro no sofrimento, um irmão companheiro no reino e um irmão companheiro na perseverança. E eu quero explicar um pouquinho desses termos que identificam João como companheiro. Sabe, o reino, João ele fala aqui que ele é um companheiro no reino. Queridos, o reino é a nossa identificação como igreja. Nós fazemos parte do reino. Se você aceitou Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você entrou no reino de Deus, que invadiu essa terra, um reino que é eterno e que anda no meio desse reino terreno, e ele se alastra por esse reino. O reino de Deus é a nossa identificação como filhos de Deus. O reino é a nossa cultura, é onde o poder de Deus se movimenta, onde o Espírito tem acesso, aonde nós percebemos os milagres e a ação de Deus mesmo em meio à dor. Mesmo em meio à dor. O reino de Deus é onde a nossa linguagem faz sentido. O reino de Deus é onde eu falo e sou compreendido. Quer ver uma coisa simples? O que é graça para nós que somos do reino de Jesus? O que é graça? Alguém pode responder? Eu tenho mentes brilhantes aqui. Um de cada vez. O amor de? Favor imerecido. Que mais? Essa é a definição clássica, gente. Que mais? O que é a graça, gente? Eu gostava de ensinar isso para as crianças no ministério infantil, dizendo que a graça é um presente de graça, mas que teve um preço que foi pago na cruz, e que Jesus pagou por nós. A graça é um favor que nós não merecemos. A graça é uma manifestação do amor de Deus por nós. Mas o que é graça aí fora? O que a palavra graça significa para quem não conhece Cristo? Qual é o sentido dessa palavra para quem não entende o amor de Deus? Ou quem ainda não foi tocado por Ele? Quando a gente pergunta isso aí fora, o que é graça? Não faz sentido, não combina com o que nós entendemos. João, ele se identifica como um companheiro no reino. E que mais adiante ele vai dizer que ele se tornou um agente desse reino, porque ele está lá na ilha de Patmos pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. No reino é onde nós temos o privilégio de participar desse reino, mas também nós temos o privilégio de propagar esse reino. Mas João, ele se identifica como um companheiro na tribulação, no sofrimento. E a pergunta para nós é essa: será que a gente tem vivido como irmãos, companheiros na tribulação? Será que nós somos irmãos, companheiros no sofrimento uns dos outros? Sabe, eu preciso dizer para você que toda vez que nós somos irmãos presentes nas tribulações e nos sofrimentos, isso nos une muito mais do que antes. É o que eu gosto de chamar de a experiência da trincheira. E talvez você já ouviu isso de uma outra forma, mas é assim que queima no meu coração. A experiência da trincheira é que toda vez que você passa por uma experiência de batalha junto com alguém, isso une o teu coração. E você não será mais o mesmo. Você não será mais o mesmo. Toda vez que você passa por uma experiência de batalha com alguém, isso te deixa muito mais próximo. Muito mais próximo. É o que acontecia com os soldados quando eles estavam na guerra. Apesar deles não terem nenhuma identificação, nenhum elo de sangue,
A partir do momento que eles batalhavam juntos, que eles estavam na mesma trincheira, recebendo o mesmo tipo de tiro e passando pelos mesmos sofrimentos e limitações, aquilo unia o coração deles. E aquilo queimava no coração deles, unia as suas vidas e o seu propósito. Eles queriam estar juntos, e eles dariam a vida uns pelos outros. Sabe, eu vivi algo muito parecido com isso no quartel. Eu lembro que quando eu servi no quartel em 2000, 99 para 2000. Eu lembro que nós éramos 42 recrutas na minha bateria. Todos vindos de diferentes situações, diferentes realidades, diferentes criações, famílias diferentes. Mas nós ficamos 30 dias no que eles chamavam de um internato. Naqueles 30 dias, eles nos deixaram no sol durante o meio-dia. A gente marchou seguidamente, sem parar, no mesmo lugar. Nós ficando em pé e sentado no mesmo lugar durante horas. Nós passamos por muitas e muitas limitações. Mas naqueles 30 dias nós deixamos de ser desconhecidos e passamos a ser o quê? Irmãos de farda, companheiros de farda. Naqueles 30 dias passamos horas marchando no mesmo lugar, passamos horas aprendendo a disciplinar nosso corpo, e geralmente no final do dia, sempre tinha um desafio a mais. Sempre tinha uma coisa que a gente não estava esperando. Às vezes era correr mais 10 quilômetros, às vezes era ter que limpar algum lugar que estava extremamente sujo. Às vezes era simplesmente ter que ficar arrumando e desarrumando a nossa cama. E eu lembro que alguns recrutas, eles tinham mais dificuldades físicas do que outros. Alguns dos nossos líderes, sargentos, cabos, soldados mais velhos, eles percebiam essas limitações físicas. Eles percebiam que alguns estavam acima do peso, que outros eram menores do que outros. E eles usavam aquilo constantemente, aquelas fraquezas, para nos menosprezar, como equipe. E eles nos levavam todos os dias para uma quadra de exercício, para testar os nossos limites e a nossa moral. E para nos mostrar tudo aquilo que nós não podíamos fazer. Eles pegavam os mais fracos de nós, para usar eles como exemplo. Até que um dia algo aconteceu. Um dia, depois de 20 dias juntos, o sargento nos pegou, nos levou para uma quadra de treinamentos. E ele pegou o soldado 616, que era o soldado mais baixinho da nossa bateria. Ele não conseguia nem alcançar a barra de exercícios. E ele pediu para que ele segurasse naquela barra. E quando aquele soldado segurou naquela barra, aquele sargento se virou para dizer: olha, se ele não fizer 2 barras, vocês vão pagar muito nesse dia. Vocês vão fazer muito exercício aqui. Só que aquele sargento, ele não sabia que a partir de 20 dias juntos, sofrendo, passando por limitações, saudade de casa, pouca comida, sol na cabeça, cansaço e exaustão, aquilo nós deixamos de ser desconhecido e nós passamos a ser irmãos e companheiros. Aquilo fortalecia tanto o nosso coração que nós já não éramos mais os mesmos. E quando ele disse: olha, a partir desse momento, se ele não fizer uma barra, vocês vão pagar. Todos nós já estávamos assim. 41 soldados, na posição de flexão, fazendo flexões sem ser mandado. E enquanto fazíamos cada flexão, nós dizíamos palavras de encorajamento para aquele nosso colega de farda que estava lá preso naquela barra, sem conseguir se puxar, porque ele não tinha força com o seu próprio peso. E nós ficamos horas ali fazendo isso. E aquele sargento, ele ficou em silêncio. E ao final daquele exercício, ele reconheceu a nossa irmandade.
E ao final daquele exercício, ele disse: olha, a partir de agora eu respeito vocês como soldados. Porque ele olhou para nós e ele percebeu que nós já não éramos mais os mesmos. Aquele sargento que colocou aquele soldado para fazer aquela barra e humilhá-lo como costume, ele reconheceu que cada um de nós éramos irmãos e companheiros de farda que mereciam agora respeito e não mais humilhação. E claro que depois daquele exercício, nós não voltamos mais para aquele tipo de surpresa no final do dia. Até hoje eu não sei se aquele sargento, ele nos tratava desse jeito, para que de alguma maneira nós descobríssemos o valor da nossa irmandade, ou se simplesmente ele fazia isso. Mas eu sei que aquele sofrimento serviu para nos unir. E nós não deixamos mais de ser os mesmos. Nós mudamos. Queridos, isso é a experiência da trincheira. Quando a gente passa por lutas, dificuldades, limitações, lágrimas, mas juntos, isso une o nosso coração. Deus opera em nós e Ele faz com que pessoas desconhecidas, de outras realidades, de outros tipos de criação, se tornem irmãos e companheiros para toda a vida. Sabe, eu posso reconhecer os outros 41 recrutas da minha bateria até hoje. Eu consigo lembrar dos seus nomes, dos seus números. Até hoje eu posso reconhecer eles. E eu creio que se você tem dedicado o seu coração para Cristo, para viver como igreja de Jesus, você também tem vivido isso já. Possivelmente você lembra de quem foram os seus companheiros de CR. Você lembra de quem eram as pessoas que estavam no seu grupo de apoio. Possivelmente você lembra quem esteve no Retiro Minha Vida com você. Possivelmente você lembra de quem estava num dia de aflição seu. Possivelmente você lembra das pessoas que estiveram em determinado curso com você. E que passaram pela mesma fase de vida, de criação de filhos, ou de casamento, ou de situação financeira. Possivelmente você lembra quem foi adolescente ou jovem contigo. Possivelmente você lembra de quem estava na sua célula. E é isso que eu chamo de a experiência da trincheira. Dificilmente nós vamos sorrir com intimidade e sinceridade como irmãos companheiros, se nós não passarmos pela trincheira, juntos. Dificilmente nós seremos irmãos unidos e que se comprometem um com o outro, se nós não entrarmos na vida uns dos outros como irmãos de fato, passando pelos sofrimentos. Agora imagina, se toda a nossa igreja pudesse viver nessa irmandade. Imagina se toda a nossa igreja pudesse viver desse jeito. Imagine se cada um de nós pudéssemos viver como irmãos companheiros de fato. Porque a grande verdade é que a vida vai nos levar a testes difíceis de suportar desse lado da eternidade. E ainda existe um inimigo das nossas almas que vai nos levar constantemente para o seu campo de concentração para nos tentar treinar e dizer que nós não podemos realizar algo. E ele vai tentar rir de nós e nos humilhar, porque é somente isso que ele pode fazer. Porque quando ele está diante de irmãos que são companheiros, nada pode quebrar essa irmandade. Mas ele vai tentar constantemente. E é por isso que o meu coração e o teu coração tem que estar decidido a ser irmão, um com o outro, um irmão companheiro. Sabe, eu preciso de irmãos companheiros na minha vida. E eu louvo a Deus por aqueles que eu já tenho. Você precisa de irmãos companheiros. Nós podemos viver de uma outra maneira. Nós podemos viver apenas vindo aqui nas celebrações de domingo, recebendo uma palavra, assistindo vídeos de YouTube, lendo bons livros. Você pode viver desse jeito, mas eu preciso dizer que nunca vai ser suficiente. E quando a dor bater na tua porta, você vai ver os amigos de festas passar na frente da tua casa e não estar presente.
Queridos, nós já reconhecemos como pastores, diante de vocês, que nós não temos mais mãos suficientes para acolher tudo o que está acontecendo. Tem tanta dor espalhada, tem tanto sofrimento, tem tanta necessidade, tem tantas pessoas precisando de ajuda que a nossa agenda já não cabe mais. Nós precisamos entrar num outro nível como igreja. Nós vamos precisar crescer nisso. Ou então a gente vai perder o que Deus quer fazer no nosso meio. Como você vai desfrutar a tua eternidade? De que maneira você vai estar vivendo aqui nessa terra? Sabe, quando João ele se identifica, ele diz perseverança. João se identifica como um irmão, um companheiro na perseverança. E a perseverança ela é a capacidade de termos paciência para suportar os sofrimentos que Jesus coloca diante de nós. Nossos sofrimentos devem nos levar sempre para revelar um testemunho da palavra de Deus e um testemunho vivo de Jesus. E João, quando declara que estava na ilha de Patmos, ele diz: eu estou lá pela palavra de Deus e para ser um testemunha de Jesus. Olha aqui para mim. O que você está revelando no seu sofrimento? Você talvez tenha revelado amargura, talvez você está revelando discórdia, talvez você está revelando brigas, dissensões. Ou será que a luz de Cristo está brilhando mais quando você passa por um sofrimento? O que você tem revelado nos teus sofrimentos? Porque o sofrimento ele pode trazer junto consigo um sentimento de que nós estamos sozinhos. E é por isso que João ele se identifica como um companheiro perseverante. Você não está sozinho. Você nunca esteve. Você pode escolher viver sozinho, mas você não precisa. Sabe, eu acho que a palavra de Deus ela ilustra tão bem isso. Quando a gente olha para a vida de Elias, um grande homem de Deus, quem não queria ser como Elias? Às vezes eu estou jogando aqueles joguinhos de carta com as crianças, joguinhos bíblicos, né? E aí eu escolho Elias, aí eu vejo força de Elias, oração, 90. Eu disse, quero ser assim. Quem não queria ser como um Elias? Aquele grande homem de Deus se viu o quê? Sozinho. Ele diz, Deus, só estou eu. Se um grande homem de Deus pode se sentir sozinho, quem sou eu para não se sentir? Mas eu acho tão legal que a palavra de Deus ela continua, e Deus mostra que ainda tinha quantos? 7.000 que não tinham dobrado o joelho para o mal. 7.000. Talvez você está passando por dificuldades tão grandes, que você se sente sozinho. Talvez você sente falta da justiça hoje. Você olha para a nossa sociedade, você sente falta de justiça. Talvez você sinta falta de exemplos. Talvez você sente falta de ver uma manifestação de Deus e do reino de Deus nessa terra. Talvez você sinta falta de perceber a cura que não vem para a sua vida e não vem para aquelas pessoas que você ama. E você olha e percebe que a cura demora para chegar. Talvez você sinta suas forças se esvaindo durante essa espera. Mas eu preciso dizer para você de novo, você não está sozinho. Existe um Deus que está com você e existe um Deus que está levantando companheiros de trincheira, irmãos companheiros para passar com você por isso. E você não vai passar sozinho. Eu estava caminhando com meu filho esses dias e tentando ver como é que ele está recebendo o que está acontecendo na nossa família, no coração dele. E eu falei, filho, como é que tu está te sentindo? Meu filho tem 9 anos. E ele falou assim, pai, graças a Deus que eu tenho amigos que têm passado comigo por isso. 9 anos. Quem são os teus amigos e companheiros? Eu creio que Deus quer te levantar como um amigo e companheiro de alguém.
Mas eu creio que quando a gente se levanta para ser amigo e companheiro de alguém, Deus também levanta um amigo e companheiro para nós. E nós precisamos viver isso como igreja. Deus está nos chamando para nos tornarmos irmãos de trincheira uns com os outros. Deus está nos chamando para vivermos uma igreja em um outro nível. Deus está nos chamando para ser aquela igreja perseverante. E não existe nada melhor para manter a nossa perseverança do que um bom amigo. Daqueles que chegam junto de nós no meio da dor. E dizem assim, cara, eu estou contigo aqui. Sabe, Paulo, quando ele escreve, ele diz assim, traga uma capa para mim, traga os livros. E manda também João Marcos. Manda o quê? O meu amigo. João Marcos, que tinha sido afastado dele, mas se tornou útil para o ministério e para a vida dele. Manda o meu amigo junto. Igreja, nós precisamos nos levantar como irmãos presentes nesse tempo. Nós precisamos parar de brincar com esse movimento de que eu sou crente sozinho, eu sou discípulo de Jesus na minha casa. O que importa é como eu vivo para Deus. Essas mentiras precisam cair no nosso meio, para que a gente possa ver o poder de Deus agindo em nós e através de nós. Eu não sei o que essa experiência do Vifran vai falar ao teu coração, mas eu preciso que você olhe, no mínimo, como você está vivendo, e perceba a maneira como você está vivendo, e questione o seu coração se você está vivendo e desfrutando de tudo o que Deus preparou para você viver desse lado da eternidade. Se você de fato tem sido um irmão presente nas tribulações. Sabe, eu recebi algumas mensagens interessantes nesse tempo de hospital. E talvez eu nem possa falar ainda sobre isso agora. Mas às vezes parece que a gente pergunta só para perguntar. É como quando a gente passa por alguém e diz assim, está tudo bem? Mas a gente não quer parar de fato para saber se está tudo bem. Agora eu tive irmãos tão presentes. Que tipo de irmão você vai ser? Que tipo de irmão você está sendo? Podemos viver nessa terra de algumas maneiras. Eu separei apenas 3 para compartilhar com você. Talvez você pode viver e escolher viver sem ser um filho de Deus. E viver sem uma família espiritual. E a gente já viu que viver assim, como a própria palavra diz, é viver sem Deus no mundo e sem esperança nenhuma. A gente pode viver como irmãos. Mas alguns de nós podem viver apenas como irmãos distantes. Mas eu creio que nós podemos viver como irmãos companheiros. Talvez essa seja uma boa palavra para definir o Vifran. E definir a maneira que ele viveu. Para nós homens, de quarta-feira, às 6h30 da manhã, era isso que ele foi. Falar nisso, ele deixou café preparado para os próximos 6 meses para nós, homens. Ele que cuidava disso na nossa oração. Um irmão companheiro. Isso precisa mexer com a gente. Isso precisa fazer a gente pensar. Às vezes nós estamos adoecendo porque a gente está vivendo para nós. E talvez você está adoecendo porque você não está desfrutando do poder de Cristo em você. Porque esse poder, ele se manifesta através dos dons que Deus colocou na tua vida. Toda vez que eu estou, de alguma maneira, ensinando, a minha adrenalina vai lá em cima. E eu me sinto muito mais energizado do que qualquer outra situação da minha vida. Eu posso voltar para casa e cortar 2 vezes a grama que eu estou acostumado a cortar. Porque eu sinto uma energia espiritual em mim. Por estar servindo a Deus.
e está servindo os meus irmãos. Talvez Deus te colocou o dom de socorro. E você é incansável em ajudar alguém. E quanto mais você ajuda, mais força você sente e vontade de ajudar. Porque você está exercendo o seu dom. E dessa maneira está sendo o quê? Um irmão, companheiro. O que nós vamos fazer com esses anos que nós temos? Com os segundos que nós temos? Eu queria te convidar, igreja, a viver um outro nível de irmandade. Quero te convidar nesse tempo a ser um irmão companheiro, um irmão de trincheira, um irmão que vai entregar a sua vida para anunciar a palavra de Deus e ser um testemunho vivo dele. Porque se nós não formos desse jeito, a gente vai viver longe do que o nosso Pai do céu preparou para nós. Mas eu tenho um desafio para fazer hoje. Talvez você está aqui hoje. E até agora você ainda não decidiu receber Jesus. Talvez até hoje você tenha sido aquele que pode ser classificado como aqueles que não o receberam. Deus quer mudar isso hoje. Ele quer entrar na tua vida. Ele quer te apoiar nos momentos de dor. Ele quer te levantar como um suporte. Ele quer te fazer membro desse reino, onde a palavra, o Espírito, faz sentido. E Ele quer te dar uma perseverança que só temos no reino de Deus e a partir do Espírito dEle. Existe alguém aqui hoje pela manhã que gostaria de dizer assim: eu quero receber Jesus na minha vida. Eu não sei quantos anos eu tenho, mas eu quero entregar essa minha vida para Jesus. Eu queria te convidar a levantar a tua mão onde você está aí. Estica a tua mão aonde você está. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Existe mais alguém? Amém. Glória a Deus, eu vejo a tua mão. Mas mais importante que eu, o próprio Deus vê. Mais alguém? Jesus está te chamando hoje para você fazer parte da família dele nessa terra. Amém. Glória a Deus. Eu vejo a tua mão. Mais alguém? Jesus está te convocando hoje para você ser membro dessa família dele nessa terra. Levanta a tua mão. O inimigo ele vai o tempo todo dizer que você não tem condições de participar desse reino. Mas o próprio Jesus está te dizendo hoje, pela palavra dele, que aos que o receberam e ao creram no seu nome, ele deu-lhes direito de se tornarem filhos de Deus. Filhos de Deus. Igreja, vamos ficar em pé. Eu queria te convidar. Você que fez essa oração, dizendo eu quero receber Jesus, e se você tiver a possibilidade, eu queria poder orar com você aqui na frente. Como igreja nós queremos te abraçar aqui nesse tempo. Existe uma equipe preparada para te ouvir e para entender um pouquinho mais dessa tua decisão também. Sai do teu lugar. Eu queria te convidar a sair do teu lugar. Pode sair. Vem aqui na frente, a gente quer orar contigo. Enquanto essa canção vai tocar, você pode se movimentar e vir aqui para frente. E, igreja, eu queria convocar você nesse tempo a tomar uma decisão espiritual. Que tipo de igreja nós vamos ser aqui em Porto Alegre? Que tipo de igreja nós vamos ser uns para os outros? Nós precisamos estar presentes agora e ser essa igreja de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vi você chegando hoje. Que bom, glória a Deus. Eu vi você chegando. Renata, nós vamos orar contigo. Glória a Deus. Celebra, igreja. Você é? Robson. Glória a Deus, Robson. Queremos orar contigo também. Eu vi você descendo do Uber quando estava chegando. Jesus te trouxe aqui. Jesus te trouxe. Mais alguém? Sai do teu lugar, nós queremos orar contigo.
Nós queremos celebrar o que Jesus fez. Vamos orar? Igreja, estende a tua mão. Senhor Jesus, nós queremos colocar esses queridos nas tuas mãos. Eles agora são daqueles que têm um Deus no mundo, um Deus presente, uma esperança nas promessas, e eles não mais estão sozinhos. Pai, nós pedimos a ação completa do Teu Espírito na vida deles. Pai, os recebe como filhos do Senhor nessa manhã. Pai, leva eles a entenderem todas as verdades da Tua palavra, para que eles possam desfrutar do reino, da perseverança e das tribulações contigo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês conseguem fazer uma oração comigo? Vocês dois? Diz assim: Senhor Jesus, eu abro meu coração e eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus pela vida de vocês. Tem uma equipe que vai receber vocês e eles querem abraçar vocês, tá? Igreja, enquanto a gente canta essa canção, eu queria te desafiar a tomar algumas decisões. Diante do que a gente ouviu hoje pela palavra, eu quero me tornar um irmão presente. Eu quero me tornar um irmão de trincheira com outros. Eu quero me tornar um irmão presente na tribulação. Eu quero me tornar um irmão do reino para manifestar o reino em palavra e testemunho. E eu quero me tornar um irmão perseverante nos desafios, porque eles virão. Você quer decidir isso hoje junto comigo? Durante essa canção, eu quero te convidar a lembrar o que Deus te falou. E que você possa sair daqui já entendendo o que precisa ser feito.